Jesus, que vai agradar os nossos ouvidos, Senhor, ou agradar o nosso ego. Mas queremos aprender de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, na certeza, Senhor Jesus, que nós guardaremos a Tua palavra na tábua dos nossos corações. Faça, Senhor, a Sua vontade. Seja com Teu Filho, Senhor, que estará ministrando a Tua palavra. Usa-o, ó Deus, poderosamente, para entregar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida no dia de hoje. Para o bom alimento, Senhor, nos fortalecer, Senhor, neste dia. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor Jesus que o Senhor possa continuar, meu Deus, abençoando os teus filhos, fortalecendo, edificando, Senhor, e provendo tudo quanto eles precisarem em nome de Jesus. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presbítero Edson, está com o irmão a oportunidade, 20 minutos aí para poder falar aquilo que o Senhor tem entregue ao teu coração. Amém? Amém. Vamos à palavra? Livro de Salmos, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Que Deus nos abençoe, né? Para que possamos compreender e pôr em prática aquilo que aprendemos. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza nos caminhos do Senhor, sempre, né? A palavra diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os salmos são cânticos de adoração ao Senhor. O título no original em hebraico é Livro de Louvores. O livro dos Salmos nos revela algumas verdades fundamentais para a nossa fé. Primeiro, Deus merece toda a adoração e todo o nosso louvor. Somente Ele é digno de recebê-los. Segundo, Deus, poderoso e grande em graça e amor, cuida dos seus filhos quando eles estão em dificuldades. Terceiro, Deus abençoará os obedientes e julgará aqueles que o desobedecem, que não seguem as suas leis. E quarto, o fundamento da adoração verdadeira a Deus deve ser sempre a revelação dele através da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Antes de se aproximar de Deus para ter uma conversa íntima com Ele, o verdadeiro adorador procura conhecer a lei de Deus, tem prazer nela, ama, estuda e obedece. Bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra forte, mais forte do que feliz. Ser bem-aventurado é ser abençoado, é ter uma posição desejada diante do Senhor. Ser bem-aventurado é desfrutar o bem-estar em todas as áreas da nossa vida. O varão que não anda no conselho dos ímpios, ele não anda, não se detém, não se ajunta, não se assenta com os ímpios. O crente precisa saber com quem anda e onde ele coloca os seus pés. O cristão de verdade
evita as más companhias, evita determinados lugares, determinados costumes, práticas e o modo de vida da maioria das pessoas. O crente de verdade não se conforma com as coisas desse mundo corrupto e imoral, esse mundo caído. Ele se separa buscando santificação, buscando um relacionamento melhor e muito mais profundo com Deus. O crente de verdade, ele busca a palavra, busca a lei do Senhor, se deleita nela e busca crescimento espiritual. Ele busca ser um com o seu Deus. Romanos 12:2 nos ensina que não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que assim possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós éramos instrumentos do pecado. Nós pertencíamos ao reino das trevas, ao mundo, mas num determinado tempo, quando aprouve a Deus, nós fomos chamados, fomos resgatados por Jesus Cristo do mundo, do reino das trevas e do pecado, para o reino de Deus. E agora devemos viver de modo diferente dos ímpios, separados para o nosso Senhor e para servi-lo em santidade. Nós fomos reconciliados com Deus e recebemos assim acesso ao trono da graça por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E precisamos viver de maneira digna e honesta, como sacerdotes, apresentando-nos constantemente a Deus em obediência, em adoração, com prazer e viver para a sua glória. Os ímpios não reconhecem a Deus e nem a sua lei. Os pecadores erram constantemente o alvo da lei, pois têm o hábito de pecar. Muitos não sentem prazer no pecado, mas têm dificuldade para vencer os desejos da carne e para vencer as tentações do mundo. E ainda existem os escarnecedores. Esses são aqueles que tratam Deus com desprezo e que zombam das suas leis. Vemos muitas pessoas que zombam da palavra de Deus. Nós não somos assim. Nós amamos o Senhor. Temos prazer na sua lei, temos prazer na sua palavra. E assim nós estudamos, aprendemos, obedecemos e crescemos espiritualmente, pois a graça e a paz do Senhor habitam em nossa vida. E nós nos tornamos mais parecidos com Cristo dia a dia, crescendo de glória em glória ao caráter de Cristo. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus expressa a sua vontade. A lei de Deus esclarece os propósitos dele para as nossas vidas. E o crente que ama a Deus, ele deseja e se alegra em fazer a vontade dele. Nós que nos tornamos filhos de Deus,
desejamos fazer aquilo que Ele requer de nós. Nós temos prazer e nos deleitamos em obedecer a sua lei, em fazer a sua vontade. Mas para obedecer é preciso conhecer. Para conhecer é preciso ler, é preciso estudar, aprender. É preciso entender os princípios e as verdades que procedem do coração do Senhor. A obediência a Deus se desenvolve através do relacionamento com a sua palavra, por meio da leitura, da meditação e da oração. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore é um símbolo de uma vida abençoada. E se essa vida estiver plantada, enraizada na verdade, ela será resistente, forte, firme. Ela não seca, não se abala, não fica abatida e não pode ser arrancada como a palha. A árvore plantada junto a ribeiros de águas absorve a água da correnteza, assim como um filho absorve a instrução do seu pai. E quanto mais o crente absorve as doutrinas de Deus, mais floresce, tem mais vida, cria raízes mais profundas e se torna mais capaz de produzir bons frutos. Suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Jesus Cristo é a fonte de água viva e só Ele pode saciar a nossa sede espiritual. Só Jesus Cristo pode nos dar a vida abundante e eterna. É Ele que nos conduz e nos convida para estarmos junto com Ele, para pertencermos a Ele e para vivermos para Ele. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Mas Jesus pagou a nossa dívida com o seu sangue e lavou a nossa alma. Ele nos purificou e nos resgatou, nos dando a esperança da salvação e da vida eterna. Bendito seja Deus por tão grande salvação que nos deu gratuitamente por meio do seu Filho. Agora nós somos dele, pertencemos a ele e já não há mais condenação para nós que estamos em Cristo. Por Jesus, através da sua vida perfeita, da sua morte e ressurreição, nós fomos transplantados para o reino de Deus. Nós fomos tirados do deserto e fomos plantados junto a correntes de águas e capacitados para produzir bons frutos. Existem pessoas que, mesmo sem querer, imitam os ímpios, imitam os escarnecedores, andam junto com as pessoas que desprezam a palavra de Deus. É preciso ter cuidado. Pela falta da leitura constante da Bíblia, por falta de estudo, de conhecimento, por falta de ter tempo, de meditação, de estar junto com Deus, muitas pessoas se apresentam como cristãos,
mas agem como ímpios. Muitos crentes se conformam com o mundo e se desviam da fé verdadeira. Nós não podemos ser mais ou menos crentes ou crentes somente de aparência. O relacionamento nosso com o nosso Criador, nosso Deus e Pai, precisa ser profundo, vir do nosso coração, da nossa alma, do mais íntimo do nosso ser, e nos achegar com reverência, com temor, reconhecendo a santidade, o poder, a majestade e a glória do Deus que nós servimos. É preciso temer e tremer diante da santidade e do poder de Deus. Precisamos orar mais, orar de modo mais correto, pedir ao Senhor que nos mantenha firmes para evitar o pecado, para evitar a impiedade, e precisamos nos recusar a trilhar o caminho dos pecadores, pois só assim seremos bem-aventurados e adquirimos a verdadeira felicidade. A palavra de Deus nos revela a sua vontade. E somente conhecendo e obedecendo a palavra de Deus, nós podemos viver de modo que alegre e que glorifique a Ele. Tudo quanto fizer, prosperará. Uma árvore produz frutos. Ela prospera, ela enche de folhas verdes, floresce e produz frutos. Mas são os outros que se beneficiam desses frutos. Não é a árvore que come o próprio fruto. E nós também produzimos frutos, mas é para repartir com os irmãos, é para investir no reino de Deus, ou produzimos frutos para nós mesmos? Nós produzimos pensando no reino de Deus ou produzimos para encher os nossos celeiros? Se colocar todo o teu amor ao próximo em um prato de uma balança e colocar o teu egoísmo em outro prato, qual dos dois pesará mais? Prosperar não é enriquecer, não é encher sua casa de bens. Prosperar é ter o suficiente para poder abençoar as outras pessoas, para poder abençoar os outros filhos de Deus, os nossos irmãos. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo falou que para produzir frutos é necessário que o grão de trigo morra. Para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo, morrer para as coisas do mundo e nascer do Espírito. Talvez a prosperidade e a verdadeira felicidade dentro da vontade de Deus seja a renúncia, o sacrifício. No reino de Deus acontecem milagres todos os dias, grandes milagres. Os crentes aumentam quando são destruídos. Quando são diminuídos, se multiplicam. Vencem quando são subjugados. E quando são derrotados, adquirem a verdadeira e eterna vitória. Muitas vezes é no auge
dos problemas, no auge das aflições, e desculpe a palavra, mas no auge da desgraça, que o Senhor exalta os seus santos. Existe um Deus grande e poderoso. Nós somos seus filhos. Portanto, devemos viver de modo digno e honesto, buscar santidade, viver por Ele e viver para Ele. Não busque preencher o teu coração com as coisas desse mundo. Elas são vãs, são fúteis, banais e não durarão muito tempo. Busque a tua verdadeira felicidade nas coisas de Deus, que são eternas e trazem descanso para a tua alma. Que Deus nos abençoe e que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ele. Amém? Obrigado, irmãos.